Projeto aprovar, revisão por questões. Hoje nós vamos tratar aí da revisão turbo por questões da Lei de Execuções Penais, beleza? Nós vamos para a primeira questão aí. Lembra, galera? Só o gabarito no chat aqui, manda só o gabarito no chat, depois a gente justifica, a gente verifica qual é o gabarito, né? A gente justifica o gabarito direitinho, beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Aqui de início eu coloquei a Lei de Execuções Penais. O que é a Lei de Execuções Penais? O que vai cair da Lei de Execuções Penais? No item 6.1 da legislação penal e processual penal especial. Vai cair princípios, órgãos da execução penal, direitos e deveres do preso, regimes de cumprimento de pena, classificação e individualização da pena, benefícios da execução penal, beleza? Então, é boa parte da Lei de Execução Penal aí. Show? A primeira questão, ela diz o seguinte, vamos lá, vou ler, depois vou dar um minutinho para vocês lerem, e aí a gente responde. Otávio está cumprindo a pena definitiva de reclusão de 8 anos e 6 meses em estabelecimento penal do Paraná. E, de repente, soube o falecimento precoce de seu irmão. Considerando o contido na Lei de Execução Penal e no Estatuto Penitenciário, esquece o Estatuto Penitenciário do Paraná, só a Lei de Execução Penal. É correto afirmar que Otávio, letra A, não poderá acompanhar o velório da irmã, pois a permissão de saída abrange os casos de falecimento apenas do cônjuge, ascendente ou descendente. Letra B, poderá obter a permissão de saída pelo diretor para sair do estabelecimento penal mediante escolta para comparecer ao velório do irmão. C, não poderá obter permissão de saída do estabelecimento penal para comparecer no velório do irmão, sem a concordância do Ministério Público e sem autorização do juiz da execução. Letra D, poderá obter a permissão de saída para comparecer ao velório do irmão, mediante escolta, desde que tenha cumprido mais da metade da pena aplicada. Por enquanto, a maioria está indo de letra B. Emily está de B, Maxwell está de B, Nascimento está de B, Renato Albino está de B, Grande Stefano está de B. Aqui eu estou vendo alguns que classificaram lá no simulado, né? Emily classificou, Stefano classificou. O simulado estava difícil. A galera tirou nota e conseguiu classificar. Parabéns. Estava difícil pra caramba. Bayer também foi de B. Beleza? Parabéns aí, parabéns. Os que não classificaram também, pelo menos tentaram, né, tal, foram fazer, também parabéns. Cascais também classificou, por aí vai. Galera, podemos? Vamos para o gabarito aí. Grande Edson. Edson classificou entre os primeiros, né? Edson sempre está entre os primeiros. Parabéns, Edson. Edson é fora da curva. Bora! Gabarito aí. Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra B. A permissão de saída, a autorização de saída. Autorização de saída, traço. A permissão de saída. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão de saída para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes casos: falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Aí, ó, a resposta nossa aqui. Necessidade de tratamento médico. Quem autoriza isso aí? Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso, beleza? A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída, beleza? Show? Tem que tomar cuidado para não confundir a permissão de saída com a saída temporária. A gente vai ver a saída temporária, a antiga conhecida como saidinha. A gente vai ver ao decorrer aqui, eu acredito que tem alguma questão. Beleza? Vamos lá! Outra questão aqui. Questão número 2. Ernesto foi condenado a pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado por crime hediondo, cometido com violência contra a pessoa. Assim, segundo a Lei de Execução Penal, esquece o Estatuto do Paraná. Depois que a sentença penal condenatória transitar em julgado e for expedida a guia de recolhimento da execução penal,
Ernesto deverá iniciar o cumprimento de pena. Letra A. Na penitenciária, por ser estabelecimento penal destinado a condenado a pena de reclusão em regime fechado. B. A casa de albergado, que serve para condenados a pena privativa de liberdade por crimes envolvendo violência contra a pessoa. C. Na cadeia pública, estabelecimento penal especialmente destinado ao recolhimento de condenados às penas de reclusão, detenção, nos primeiros meses de cumprimento da pena. Letra D. Na colônia agrícola industrial ou similar, que serve como espaço de unidade de progressão do estado de liberdade para o semi-inicial fechado. Galera, aqui é um conhecimento, se você tem conhecimento sobre os estabelecimentos penais, beleza? Responde aí, a maioria está indo de A, né? A maioria está marcando que a letra A. Grande, Fernandes, Gomes, Pedrone, só gente fera online hoje. Bayer. Emily que tá puxando aí o gabarito, né? Emily falou que foi de A e os demais estão indo de A também. Rodrigues, só gente fera aqui, hein? O computador começou a bugar. Aqui. Grande Stefano marcou letra A. Podemos, galera? Podemos? Gabarito possível aí, galera. O gabarito possível. Gabarito possível. É a letra. Gabarito possível é a letra A. Vamos lá, ó. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Beleza? Tem que tomar cuidado. Vamos ler aqui, aproveitar que nós já estamos aqui, vamos ler aqui os artigos que falam sobre a estrutura da penitenciária. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciário destinada exclusivamente ao preso provisório, aos condenados que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do artigo 52. Artigo 84. O condenado será alojado em cela individual e conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: salubridade do ambiente pela concorrência de fatores de areação, isolamento, condicionamento térmico adequado à existência humana, área mínima de 6 metros quadrados, beleza? Entre outros, aí, ó, além dos requisitos do 88, a penitenciária de mulher será dotada de seção da gestante parturiente, de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir as crianças desamparadas cujo responsável estiver preso. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção da creche na referidos artigos: atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas, e horário de funcionamento que garante melhor assistência à criança e à sua responsável. As penitenciárias de homens será construída em local afastado dos centros urbanos, a distância que não restrinja a visitação. Beleza? Tem que tomar cuidado aí. Vamos agora para a questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte: Mateus foi condenado por roubo simples a pena de 10 anos de reclusão. Iniciou o cumprimento da pena em regime fechado na penitenciária de Goiânia. Durante seu estágio no presídio, foi pego com uma grande quantidade de cocaína dentro da sua cela e foi processado por tráfico de drogas e condenado a mais 9 anos de reclusão. Beleza? Ao iniciar o cumprimento da segunda pena recebida, o juiz da execução penal deverá considerar qual o percentual de tempo para progressão de regime. Questão de progressão de regime aqui, hein? Letra A. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Letra B. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Letra C. 40% da pena se o condenado for condenado pela prática do crime hediondo ou equiparado e for primário ou específico. Letra D, 30% se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Qual é o gabarito aí? Stefano falou que vai de A, Pedrone falou que vai de A, Rodrigues falou que vai de A.
Uns cachorros latindo aqui. Edson Carneiro falou que vai de B. Emily falou que vai de C. Grande Vitor. Vitor falou que vai de C. Maxwell falou que vai de B. Nós temos um cara que foi condenado a 10 anos. E aí depois, quando ele estava cumprindo a pena, ele foi pego com droga na cela. E foi condenado mais 9 anos aí. Beleza? Por tráfico aí. E aí eu quero saber, para progressão de regime, qual é o percentual que o juiz vai adotar? Arlete falou que vai de C. Vamos. 27 pessoas comigo, 27 pessoas online. Muito bom, muito bom. Bayer falou que vai de C também. Podemos, galera? Vamos liberar o gabarito aí? Nascimento falou que vai de A. Galera, gabarito possível aqui. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova. Gabarito possível aqui. Gabarito possível aqui é a letra C. 40% da pena se o apenado for condenado por prática de crime hediondo ou equiparado, e se for primário, aí é uma primariedade aí, no caso específico, né? Ele seria primário específico. É o gabarito letra C, 40% da pena, beleza? Show? Beleza? Porque o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não é hediondo, lembra disso, ele é equiparado. Gabarito letra C. Mas vamos olhar aqui a tabela de progressão, só para a gente relembrar. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso estiver cumprindo pena. 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 20% da pena, se o apenado for reincidente, em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 25% da pena, se for primário, e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa aí. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática do crime hediondo ou equiparado, se primário. 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se resulta morte, se for primário, vedado o livramento condicional, condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada, que vai ser 50%. Aí tem essa novidade aqui, do inciso 6A, 55% da pena, se o apenado for condenado pela prática do feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, e 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional, beleza? Show. Do 40% até o 16% é fácil lembrar, beleza? Show. São, entre teses, situações mais... até o 30%. Do 16% até o 30% é mais fácil lembrar. Daqui, é mais complicado, mas são aqueles casos mais graves, beleza? Show? Vamos avançando aí. O professor vai mandar esse material em PDF sempre. Sempre eu mando ao final da aula lá. Depois eu mando para vocês. Eu sobe para a pasta e eu mando o link, beleza? Beleza? Só um minuto. O nariz está... Essa mudança de tempo acaba comigo. Vamos lá. Questão número 4. Questão relativamente tranquila, hein? Condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. Sobre esse tema, conforme a lei de execução penal, assinale a alternativa incorreta. Incorreta que é aqui, hein? O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão? O tempo a remir, em função das horas de estudo, será acrescido de 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena,
desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Letra C. Os benefícios e regras de remissão também se aplicam às hipóteses de prisão cautelar? Letra D. A contagem do tempo de remissão é de um dia a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo em 3 dias, e um dia de pena a cada 5 dias de trabalho? Qual é o gabarito dessa questão aqui? Que está errada, ela que é incorreta. Para estar certo, tem que estar errada. Para estar certo, tem que estar errado. Um álcool aqui para ver se melhora o. Então, tá. A maioria está indo de letra D, né? A maioria está dizendo que é letra D. A maioria está dizendo que a contagem aí do tempo de remissão é de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididos em 3, e um dia de pena a cada 5 dias de trabalho, por isso que está errado, a galera está falando que está errado, esses prazos aí. Vamos responder, galera? Podemos liberar o gabarito aí? Questão número 4. A questão número 4, galera, o gabarito possível aí é a letra D de dado aqui, ó, D. Beleza? Qual é o correto? Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Ai, desculpa. Porra, gente. Aqui, ó. É isso aí. A cada atividade escolar, frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior a de requalificação profissional, divididas em 3 dias. Ó, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Anota no seu caderno aí, beleza? Show? Tem que tomar cuidado com essa observação aqui, ó, no parágrafo 5º, ó. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescida de 1/3 no caso de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificado pelo órgão competente do sistema de educação. Beleza? Tem que tomar cuidado aí com essas partes, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Eu quero saber o seguinte. Questão número 5. Galera, só um minuto. Vai fazendo o seguinte aí, vai lendo a questão número 5. Eu vou ver se eu pego um pano aqui. Só um minuto. Pronto. A maioria foi de letra D aqui, né? Suzana já é mãe de Gustavo, criança de 5 anos de idade, mas está no 6º mês de gestação do seu segundo filho. Hein? Ela cumpre a pena em regime semiaberto na Penitenciária Estadual de Porto Alegre, por orientação de seu advogado. Suzana decidiu entrar com um novo pedido de progressão de regime ao juiz Leopoldo Proença, da Vara de Execução Penal. Com base nos requisitos para a progressão de regime elencados na Lei de Execução Penal, o que acontece aí? Letra A. Suzana precisa ter cumprido 1/5 da pena no regime anterior para ter direito à progressão. Ainda que Suzana tenha sido presa por crime cometido contra seu filho, terá direito à progressão. Letra C. Basta apenas que o diretor da penitenciária comprove o bom comportamento carcerário de Suzana para que ela tenha direito à progressão. Caso Suzana tenha sido integrante de organização criminosa, não terá direito à progressão. Qual é o gabarito aí? A maioria está indo de letra D. A maioria
A maioria está indo de letra D. Marcos Lisboa está já mandando a resposta. Não, Marcos Lisboa, só manda o gabarito. Depois a gente justifica. Beleza? Não justifica agora, senão acaba influenciando o colega. Aí o colega muda a resposta. Aí fica fácil. Entendeu? Aí fica fácil demais. A maioria está indo de letra D. A maioria está indo de letra D. Deixa eu só verificar se alguém foi de outra alternativa aqui. Acho que todo mundo aqui, né? Todos foram de letra D. Gabarito possível aqui, galera. Gabarito possível. Travou aqui de novo esse troço. Gabarito possível é a letra D, ó. Não ter integrado a organização criminosa. No caso da mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão de regime serão cumulativamente: 1. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena em regime anterior. 4. Ser primário de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. 5. Não ter integrado a organização criminosa. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Beleza? Não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que é o tráfico privilegiado. O cometimento da falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime do cumprimento de pena, caso em que seu reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Beleza? Questão número 6. Questão número 6. Vamos lá, questão número 6 agora. Eu quero saber o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a lei de execução penal. Letra A. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de 10 dias. A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina na averiguação do fato dependerá de despacho do juiz competente. Letra B. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado não será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Letra C. A decisão judicial sobre a inclusão do preso no RDD, no regime disciplinar, será precedido de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 30 dias. Letra D. A autorização de saída temporária será concedida por prazo não superior a 10 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Qual é o gabarito aí? Vitor Miranda falou que vai de A. Emily A. Stefano A. Só os 3 vão responder? Rodrigues falou que vai de A. Samira A. Baia A. Nascimento disse que vai de A. Arlete informou que vai de A também. Tá todo mundo indo de A, né? Castelar falou que vai de A. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova. Beleza? Gabarito possível aí, galera. O gabarito possível é a letra A. Desculpa, aqui eu acho que eu não mudei o gabarito, mas ó, é a letra A. Gabarito possível é a letra A. Porque, olha só, sobre a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação, dependerá de despacho motivado do juiz. É interessante, despacho do juiz competente. Vocês têm que tomar cuidado, porque normalmente a gente está acostumado a ler decisão do juiz. Mas aqui, ó, é um despacho do juiz. Beleza? Show, tem que tomar cuidado com isso aí. Ó, praticada, é assegurado aqui também, ó, ao preso, em eventual falta disciplinar, o direito de defesa. Beleza? A decisão aqui será motivada. Show? De punição, a decisão será motivada. Beleza?
E o tempo se inclui, ó, o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Beleza? Vamos avançar para a questão número 7. Questão 7. Quanto às disposições da Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. A remissão por estudo somente se admite se desenvolvida em atividade educacional de forma presencial. Letra B. O Instituto da Permissão de Saída não se aplica ao preso provisório. Letra C. A prática da falta disciplinar pelo condenado deverá ser instaurado o procedimento para apuração, conforme o regulamento, assegurados o direito de defesa, a motivação da decisão, vedado o decreto de isolamento preventivo do faltoso pela autoridade administrativa. Letra D. Dentre os requisitos objetivos para a autorização de saída temporária, exige que o cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se for reincidente. A maioria está dizendo que a letra D. O Stefan colocou no lugar de poderá, se colocar um deverá lá, né? Arlasca com a galera mesmo. E a IDK gosta de brincar com as palavras, né? É complicado. A maioria está indo de letra D. Quando chegar na questão número 10, nós já vamos ter feito a metade das questões, que são 20 questões. E aí a gente vai mandar aqui nosso desempenho parcial, quem está participando. Né? Podemos? Podemos? Conseguiram responder aí? Por enquanto, só 4 pessoas responderam. 5, 6, 3, 6, 7 pessoas. Dos 30 online, 7 pessoas só responderam. Podemos, então? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, vai responder lá no dia da prova, beleza? Vai responder lá no dia da prova. E aqui, galera, ó, o gabarito... Pô, cara, meu computador tá travando. Só um minuto. Esse computador é complicado. Gabarito possível aqui, galera. O gabarito possível aqui, ó. Gabarito possível aqui. Eita. Só um minuto. Tentar resolver isso aqui. Gabarito possível, a letra D. Olha aí o que está escrito aí, ó. Cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 da pena se ele for reincidente, ó. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos do Ministério Público da Administração Penitenciária, dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: bom comportamento adequado, cumprimento de no mínimo 1/6 da pena se o condenado for primário, e 1/4 da pena se ele for reincidente. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, beleza? Show? Tem que tomar cuidado. Nós tivemos aí foi a questão da autorização de saída temporária. Foi revogada lá a visitação da família e o outro lá que eu não vou lembrar. E agora nós só temos a frequência para curso profissionalizante, bem como instituição de segundo grau superior, na comarca ou no juiz da execução, beleza? É só esse que está valendo por enquanto. Beleza? Aí tem que lembrar que o que tinha antes, quem já tinha visitação da família antes permanece, porque, como foi revogada a visita familiar, é uma lei gravosa, né? Quem tinha, mantém por enquanto. Beleza? 8. O Instituto de Política Criminal, destinado a permitir a reeducação do tempo de prisão, com a concessão antecipada da liberdade do condenado, quando é cumprida a pena de liberdade, mediante preenchimento de determinados requisitos e aceitação de certas condições, letra A, medida de segurança, B, livramento condicional, C, anistia, D, suspensão condicional do processo. Qual é o Instituto de Política Criminal destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade do condenado, quando é cumprida a pena de liberdade mediante preenchimento de determinados requisitos? Qual é o instituto correto aí para isso? Quando ocorre esse Instituto de Política Criminal, qual é o nome que nós damos para isso aí?
quando ele tinha que cumprir a pena, mas acontece alguma coisa, alguns requisitos, e ele consegue antecipar a sua liberdade. Ele fica no quê? No chamado quê? Qual é o instituto? Deixa eu verificar aqui, porque travou meu... A maioria está dizendo que é o Instituto da Liberdade, Livramento Condicional. A maioria está dizendo que é livramento condicional. Grande Cascais. Cascais está vivo, né? Cascais apareceu aí. Grande Cascais. A maioria está dizendo que é a letra B. A maioria está dizendo que é a letra B. Vamos lá. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, galera. Gabarito possível aqui, ó. É o livramento condicional, beleza? O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presente os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, e ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Artigo 132, 132, deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º, serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. A linha A, obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. B, comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. C, não mudar do território da comarca da execução sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: não mudar de residência sem a comunicação do juiz ou autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. B, recolher-se à habitação em horário fixado, beleza? Em hora fixada. C, não frequentar determinados lugares. Letra E, que é muito cobrada porque é de 2024. O liberado condicional também ele pode ser obrigado a utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Beleza? Show. Esse aqui você toma cuidado, porque ele é muito cobrado, porque é uma novidade. Gabarito possível aqui, realmente, a letra B. Vamos para a questão número 9. Questão número 9, para a gente verificar aí a pontuação depois, quando chegar na 10. Vamos lá, vou ler, depois vocês dão uma lida. No tocante à execução penal, letra A, compete à autoridade administrativa a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina na averiguação do fato, não excedendo o prazo de 1 ano, comunicando ao juiz da execução em 48 horas. Letra B, a decisão que indefere ou defere a progressão de regime prisional é passível de recurso em sentido estrito. Letra C, verificada a prática de falta grave pelo sentenciado, o juiz poderá revogar até 1/6 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da infração disciplinar. Letra D, o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando determinar a saída temporária do regime semiaberto. Qual é o gabarito aí? Grande Edson Carneiro falou que vai de D. Emily também falou que vai de D. Cascais falou que vai de E. Nem tem letra E, e Cascais está marcando a letra E. É D, pô. Ah, agora eu entendi, mas apareceu um E aí de todo tamanho. Estou na correria, mas estou prestando atenção, professor. Eu estou vendo. Eu estou vendo aí. Tá certo. Grande Cascais. Ai, ai, Cascais é massa, velho. Vamos avançando. E aí? É a vida de concurseiro, né? Não tem para onde correr, não. Gabarito letra D. A maioria está dizendo que gabarito é letra D. Podemos? Vitão já deve ter dormido, tadinho. Vitão já deve ter dormido. Vitão chegou no plantão, já deve ter dormido. A maioria está dizendo que é letra D. Ah, não, Vitão estava aqui AP total aqui, ó. Vitão. É isso aí. Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde na próxima oportunidade. Gabarito letra D. Os condenados que cumprem a pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, nos seguintes casos: frequência ao curso supletivo, profissionalizante, bem como a de instrução, segundo grau superior, na comarca da execução. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Aqui, toma cuidado com o seguinte:
toma cuidado com o seguinte, na permissão de saída, na permissão de saída, nós temos o diretor autorizando. Na saída temporária, nós temos o juiz da execução autorizando ou não. Beleza? Tem que anotar isso aí no caderno. Nós vimos já lá a permissão de saída e as hipóteses. Aqui eu estou falando da saída temporária. Aqui já é o juiz que decide, beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí, que é uma diferença que sempre cai em prova. Beleza? Nós vamos para a questão 10? Questão número 10. Aí a gente vai saber a nossa pontuação parcial para depois fazer as outras 10 questões, que aí vai ser mais rápido. Por almejar dar condições de remissão social, a Lei de Execução Penal, entre outros institutos, tratou da autorização de saída, da remissão da pena, do livramento condicional, da comutação e do indulto. Assim, conforme contido na legislação em vigor, assinale a alternativa correta. O indulto, um dos benefícios legais que podem ser... O indulto, um dos benefícios legais que podem ser concedidos ao condenado, por se tratar de ordem pública, poderá ser provocado por iniciativa exclusiva do Ministério Público, não podendo, assim, outros atuarem. Letra B. O livramento condicional ocorrerá em cerimônia solene, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, na presença dos demais condenados, ocasião em que será lida a sentença que concede tal benefício, juntamente com as condições, e uma vez realizado tal ato, deverá o liberando manifestar se aceita ou não o que lhe foi oferecido, o benefício e suas respectivas condições. Letra C. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos terá o benefício da remissão suspensa. Letra D. Quando do falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão do condenado, este, por concessão do diretor do estabelecimento onde se encontra o preso, terá o direito à obtenção da saída temporária sem vigilância direta. Toma cuidado aí, hein? Vamos lá, cuidado com as questões. Gabarito aí, a maioria está dizendo que vai de B. A maioria está dizendo que vai de B aí. Está dizendo que o livramento condicional ocorrerá em cerimônia solene, blá, 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 blá. A maioria está dizendo que vai de B. Vamos? Podemos? Vamos ver aqui quantas pessoas responderam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas responderam só. Apenas 8. Apenas 8 pessoas responderam. Podemos, então? Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível para essa questão. É B. A cerimônia de livramento condicional será realizada, o ato solene, no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando o seguinte: 1. A sentença será lida pelo liberando. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo juiz. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. O liberando declarará se aceita as condições. Aí, depois de tudo em um livro próprio, será lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. A cópia deste termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Eu quero saber agora quantas questões de 10 vocês acertaram aí até aqui, beleza? Quantas questões de 10 aí vocês acertaram até aqui? 9 de 10, Stefano, parabéns. 10 de 10, Emily. Rodrigues, 9 de 10. Edson Carneiro, 9 de 10. Nascimento, 9. Cara, vocês estão feras em lei de execução penal, hein? Cascais, 9 de 10. Arlete, 9 de 10. Caramba, muito bom. Vocês estão feras, vocês estão estudando a lei de execução penal, né? Nem acredito. Vocês estão estudando a lei de execução penal. Parabéns. Show de bola, gostei de ver. Todas que fiz, todas que fiz. Cheguei depois, então chegou depois. Vamos avançando, para a gente não perder tempo. Mas tá bom, hein? 9 de 10, 9 de 10, 10 de 10, muito bom. Vamos aqui rapidinho. Agora são questões mais tranquilas. Nos termos da lei de execução penal, são exemplos de pena restritiva de direitos.
com base na lei de execução penal. Letra A, pagamento de cesta básica e multa. Letra B, prestação de serviço à comunidade e limitação do fim de semana. Letra C, interdição temporária de direitos e trabalhos forçados. Letra D, prisão simples e banimento. Aqui tem que ser rápido, que é questão rápida porque é questão pequena. A maioria está indo de B. A maioria está indo de letra B. A maioria está falando, professor, estou indo de B. Galdino já chegou falando, muito bom. Muito bom. Podemos? Gabarito possível aí, galera. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra B. Olha só, as penas restritivas de direitos, entre elas aí na seção 4, a interdição temporária de direitos. Beleza? Show, tem que tomar cuidado aí com a interdição temporária de direitos, que é uma pena restritiva de direitos. Depois vocês vão dar uma lida com calma, beleza? Só verificar aqui, prestação de serviços da comunidade, limitação do fim de semana. Deixa eu só verificar se aparece aqui. Estabelecimento de entidade pública tal, nada 24 horas, os hipóteses, autorização. Não coloquei aqui não, mas gabarito a letra B. Beleza? Show. Questão número 12. Questão número 12. A questão 12 diz o seguinte: com relação à remissão, é correto afirmar, exceto, o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos não terá mais direito ao benefício da remissão? Letra B. Trata-se de desconto da pena de tempo relativo de trabalho ou estudo do condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto conforme proporção prevista em lei? Letra C. As atividades de estudos para fins de remissão poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Letra D. A remissão será declarada pelo juiz da execução penal ouvidos do Ministério Público e a Defesa. Questão muito fácil, né, velho? Pelo amor de Deus. Essa questão aqui é quase só saber assinar o nome. Tá pedindo a incorreta aqui. Aí você tem que achar incorreto e ler com calma, com paciência. A maioria está dizendo que é a letra A. Aí o aluno fala, professor, o senhor falou que tá fácil tipo assinar o nome, mas eu não sei assinar meu nome. Aí é complicado, aí você não pode fazer a prova, não. Por enquanto, não tem como fazer a prova, não. Bora. O nível é ensino médio completo. Podemos? Stefano falou, esse exceto aí é tenso, a gente sempre procura certas já, isso aí, tem que tomar cuidado, a EDCAP gosta de fazer isso, tá? A EDCAP gosta de vir com texto e jogar um excetozinho no final, e aí, meu filho, é redobrar a atenção na hora da prova. Primeira prova, assim, carreiras policiais da EDCAP, então vai ser uma novidade, né? Tudo novo, então tem que redobrar a atenção, beleza? A maioria foi de letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade, lá no dia da prova. Beleza? Gabarito possível aqui é a letra A. Gabarito possível é a letra A. Por quê? Cadê a parte que eu falei? Para fins de acumulação da remissão, os dias de trabalhar. O preso impossibilitado da remissão, ele continuará, se por algum acidente aí, o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos, continuará a beneficiar-se da remissão, beleza? Então, ele continua sendo beneficiado aí com a remissão, beleza? E a questão aqui falava que não seria mais beneficiado, por isso que está incorreta. E pediu a incorreta, aí ela é o gabarito. Questão número 13. A Lei de Execução Penal adotou o Instituto da Remissão, que é o desconto de 1 dia de pena por 3 dias de trabalho pelo condenado. Diante dessas normas legais a respeito do assunto, constata-se que, uma vez realizado o trabalho, não pode o fato posterior suprimir o direito da remissão. Letra B. O cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de 1/6 dos dias remidos. Letra C. O cometimento de falta média ou grave pode acarretar a revogação total dos dias remidos. Letra D. O cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de 1/3 dos dias remidos.
A maioria está indo, professor, eu vou de letra D. A maioria está indo de letra D. A maioria está dizendo que vai de D, que o cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de 1/3 dos dias remidos. A maioria está indo de D. Podemos? Questão fácil, questão rápida de responder. Não precisa ficar criando coisa. Só 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas responderam. É isso mesmo? 7. 7 pessoas responderam. Então vamos lá. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra D. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar 1/3 do tempo remido, observando o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Beleza? Questão número 14. Agora é os órgãos, né? Ou não? Os órgãos. De acordo com a lei de execução penal, a quem compete autorizar as saídas temporárias? Aí é sacanagem. Letra A, patronato. Letra B, Ministério Público. Letra C, Conselho Penitenciário. Letra D, juiz da execução. Errar isso daqui, você pode pedir para tomar uma surra, né? Não, por favor, chama lá um policial penal, colega seu, e fala, ei, por favor, eu errei essa questão aqui na prova. Eu não mereço entrar na polícia penal. Você pode me dar uma surra? Fabiana Castelar já mandou uma letra E. Eita, Fabiana, tá igual o Cascais. Aí lascou tudo, letra E. A questão vai até D. Fabiana já mandou um E de novo para confirmar. Eita, desgrama. Ai, ai. Não, é E. Aí ela falou, para não ter. Mandou um E de novo. Eita, desgrama. Tá mandando que é a letra E. Só vai até a D, mas Fabiana insiste na letra E. Muito bom. Ai, ai, é nervosismo, né, na hora da prova. A maioria está dizendo que a letra D, que é o juiz das execuções, que vai ser responsável. O juiz da execução que vai ser responsável aí. É o corretor. Entendi, eu entendi. Não, fica tranquila, Fabiana, eu entendi. Ela sabe de alguma coisa. Fabiana está sabendo de alguma coisa, ela está insistindo demais nessa letra E. Vai cair alguma coisa assim, o gabarito vai ser a letra E lá no dia. Ela está sabendo de alguma coisa. Vamos embora. Gabarito possível aí, gabarito possível é a letra D. Compete ao juiz da execução. Vamos ver a competência do juiz da execução, que é interessantíssimo a gente saber. O juiz da execução competirá, a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local da organização judiciária, e na sua ausência, ao da sentença. Se não tiver o juiz da execução, vai ser o juiz que declarou a sentença que vai fazer esse trabalho de juiz da execução. Beleza? Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior, de qualquer modo, favoreça o réu, declarar extinta a punibilidade. Ah, esse aqui não tinha que estar de vermelho, nessa parte aqui. Ó. Declarar extinta a punibilidade, decidir sobre soma unificação das penas, progressão de regime, detração e remissão da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidente da execução, autorizar as saídas temporárias, determinar, aqui acabou falhando, ó, determinar. Aí depois vocês vão dar uma lida aqui nesses outros aqui. O que eu quero que vocês saibam aqui, é um ponto importante. Alguns pontos aqui também estão lá na parte do recurso em sentido estrito, lá no direito penal, no Código Penal, que caberia o recurso em sentido estrito caso o juiz negasse algumas coisas que estão aqui. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aquela parte lá do recurso em sentido estrito, se tiver referência à lei de execução penal, não cabe mais recurso em sentido estrito. O que cabe é agravo em execução. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Nós temos uma aula de recursos lá, tem que tomar cuidado. Beleza? Depois vocês vão ler com calma quando vocês receberem o material. Vamos lá. A família de Luiz procura você, como advogado, explicando que existe uma lei nova, mais benéfica, que se aplica aos casos... calma aí, só um minuto. Que se aplica que se aplica ao caso do seu parente. Beleza? Você, ao estudar o caso,
descobriu que já havia trânsito em julgado da condenação e que a lei era realmente mais benéfica. Nessa hipótese, você deve, letra A, propor ação de revisão criminal para que possa ser aplicada a lei mais benéfica, informar na família que, como existiu trânsito em julgado, a nova lei mais benéfica não se aplica ao caso. A nova lei mais benéfica não se aplica. Letra C. Peticionar o juiz da vara das execuções penais requerendo a aplicação da nova lei mais benéfica. Letra D. Propor habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal para a aplicação da nova lei mais benéfica. Essa aqui a gente acabou até vendo já, né? Mas vamos ver aqui se, pelo menos, tá travando. O computador aqui tá complicado, tá, galera? Esse computador aqui tá complicado. E aí, o que vocês acham? A maioria está indo de letra C. A maioria está dizendo que deve peticionar ao juiz da vara das execuções penais requerendo a aplicação da nova lei mais benéfica. A maioria... Opa, estão dizendo que a letra A. Arlete falou que vai de A. Vitor Miranda falou que vai de A. Stefano falou que vai de A. Falou que vai propor a revisão criminal para que possa ser aplicada a lei mais benéfica. Emily falou que vai de A também. Edson falou que vai de C. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é letra C. Deve peticionar, aqui eu acabei marcando aqui, ó, mas não é essa daqui. A correta é aqui, ó. Deve peticionar ao juiz da execução, beleza? Porque ele decide aplicar qualquer, aos casos julgados, lei posterior que de qualquer modo favoreça o réu, beleza? Show. Aí é uma petição simples pedindo a aplicação da lei, beleza? É o juiz da execução que é responsável. Beleza? Vamos avançando. 16. De acordo com a lei de execução penal, incumbe ao Conselho da Comunidade. Conselho da Comunidade agora, ó, entrevistar os presos, apresentar relatório anual ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência da família do preso. D. Visitar, pelo menos anualmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Qual é o gabarito aqui? Edson é fera, cara. Edson é fora da curva. O cara é bom. Edson falou que vai de A. Stefano falou que vai de C. Vitor Miranda falou que vai de A. Tá querendo saber aí a competência do Conselho da Comunidade. Só os três? Cadê você, Emily? Cadê você, Nascimento? Rodrigo falou que vai de A também. Tô com medinho, é? Tô com medinho? Stefano pediu perdão e mudou para A. Nascimento, Arlete falou que vai de A também. Cadê você, Cascais? Pediu para sair? Tá com medinho? Gabarito aqui. Gabarito aqui, galera. Gabarito possível é a letra A. Vamos olhar aqui, ó. Incumbe ao Conselho da Comunidade, artigo 81. Visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. 2. Entrevistar os presos. 3. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com
a direção aqui é do estabelecimento, beleza? Depois eu complemento esse ponto 35 aqui. Deixa eu complementar logo agora, deixa eu pegar a lei de execuções penais aqui, complementar logo agora. Complementar logo agora, que aí depois o material vai para vocês bonitinho. A direção do estabelecimento aqui, ó. Pronto. Pronto. Questão 17. Questão 17 diz o seguinte, nós estamos quase terminando já, hein? Com 20 questõezinhas só, nós já estamos quase terminando. E aí eu falo o seguinte, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é subordinado ao Ministério da Justiça, e dentre seus membros deve constar professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. No âmbito das suas atividades, seja federal ou estadual, incumbe ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Letra A. Zelar pela herança e segurança do preso. B. Estimular e promover as pesquisas criminológicas. C. Declarar extinta a punibilidade. D. Estabelecer o local de sua sede no território brasileiro. Emily falou que vai de B. Vitor falou que vai de D. Rodrigues falou que vai de B. Só os quatro. Agora, grande Zenilton. Zenilton falou que vai de B. Arlete falou que vai de B. Só temos o Vitão aí com D e os demais todos B. Estão dizendo que é estimular e promover a pesquisa criminológica, que é função do Conselho de Política Criminal. Nós temos Vitor na D e os demais na B. Grande Edson teve que sair, né? Um abraço pro Edson aí. Podemos, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova. Gabarito possível, realmente a letra D. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Gabarito possível é a letra D. Está dizendo aqui, ó, a penitenciária, o Conselho de Política Nacional, propor diretrizes da política criminal, prevenção administrativa, execução da pena, contribuir com a elaboração nacional de desenvolvimento, sugerindo as metas de política criminal e penitenciária, promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação da necessidade do país, estimular e promover as pesquisas criminológicas. Opa, calma aí. Gabarito é letra B. Desculpa, gabarito é letra B. Mudança aqui, ó. Estimular e promover as pesquisas criminológicas. Gabarito é letra B. Beleza? Show? Gabarito é letra B. Elaborar o Programa Nacional de Penitenciária e a formação de aperfeiçoamento do servidor. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. Estabelecer critérios para a elaboração de estatística criminal. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim, informar, mediante relatório ao Conselho Penitenciário, a requisição, visitas ou outros meios acerca de desenvolvimento da execução penal nos territórios, nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbidas as medidas necessárias para o seu aprimoramento, representar o juiz da execução ou a autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes na lei de execução penal, representar a autoridade competente para interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Gabarito possível aqui, ó, é letra B. Show? Gabarito possível é letra B. Questão número 18. Questão 18. Gabarito é B lá. 18. Sobre o conteúdo normativo da Lei 7.210, da Lei de Execução Penal, é correto afirmar. Letra A. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, quanto à medida de segurança, acompanhará os seus incidentes. Letra B. É permitido ao Conselho Penitenciário exigir parecer sobre indulto e comutação da pena, mesmo nas hipóteses
de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Letra C, é a atribuição do Departamento Penitenciário Nacional fiscalizar a fiel aplicação das normas de execução penal. Letra D, o Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Qual é o gabarito aqui, galera? Dá uma lida aí com calma e manda o gabarito aqui no chat. Tem gente que não gosta de participar diretamente, né, aqui no chat, mas aí marca no caderno e depois fala, professor, acertei tantos. Eu entendo também. Beleza? Vamos lá. Essa é a questão 18. Nós só temos 20 questões. Ixi, a Emily falou que ela chutaria na D. Tá chutando, hein? Quando tá chutando assim, tem que dar uma revisão. Essa parte de órgãos da execução penal cai. Tá lá no edital. Então, você tem que ler cada um dos órgãos lá. Aqui você já consegue fazer uma revisão, mas depois, com calma, tem que pegar a competência de cada órgão. Ah, Cascais está de sacanagem já. Cascais a gente é de novo. Agora é D. Vamos lá. Gabriel mudou para D. Podemos? A maioria está dizendo que vai de D. Rodrigues, Nascimento, Stefano, Arlete, Emily, Cascais. A maioria, muitos aí conseguiram a nota de aprovação naquele simulado. Essa simulado estava difícil, né? Amanhã vai sair o simulado fácil nos stories aí. Aí em 48 horas sai o gabarito. Amanhã sai o simulado fácil. Aí na outra quinta, quarta ou quinta, sai o simulado médio, intermediário. E na outra quarta ou quinta, depois da segunda, quarta ou quinta, vai sair o simulado difícil. Beleza? Se você tiver uma nota baixa no simulado fácil, aí tem que se preocupar. Porque, pelo amor de Deus, o simulado tá fácil. Esse que vai sair quinta-feira, no caso, depois de amanhã, né? Amanhã. Gabarito aí. Letra. Opa, calma aí, deixa eu só verificar. É isso aí. Gabarito, letra C. Acompanhar, ó, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Beleza? Ele também tem a função de inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais, assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos na lei, colaborar com as unidades federativas, mediante convênio, na implementação de estabelecimento de serviços penais, colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação penitenciária de ensino profissionalizante do condenado, entre outros que depois você vai ler com calma, porque você vai receber esse material. Mas vamos para a questão número 19. Eu acho que essa questão aqui ninguém acertou, né? Essa questão aqui ninguém acertou. Professor, explia o artigo 69. Deixa eu voltar aqui. Ah, tem que abrir aqui a lei de execução penal. Só um minuto. Artigo 69. Calma aí. Opa, volta. Só voltar aqui para mim olhar o artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Eu entendi o artigo 69, o que você está falando. Mas olha só, o que, que a pergunta veio fazendo aqui, ó. Olha o texto da pergunta. Deixa eu só voltar aqui, ó. Olha o texto da pergunta, ó. É sobre o trato das execuções penais corretas afirmar. Ela está perguntando, ó, o consultivo fiscalizador. É mesmo, o Conselho Penitenciário é o consultivo fiscalizador da execução da pena. Deixa eu só verificar aqui um detalhe. Não, mas não é o Conselho Penitenciário. Calma aí, deixa eu só voltar. Só voltar aqui para mim olhar. Eu acho que eu estou lendo errado. O Conselho Penitenciário é o consultivo fiscalizador da execução da pena. É, verdade. Ih, rapaz. Essa questão foi anulada, então, hein? Essa questão foi. Vamos anular.
É questão anulada aí. Ponto para todo mundo. Questão anulada. É isso mesmo. É questão anulada. Tá querendo a correta, né? Muito bom, Stefano. Parabéns. Isso aí. Questão anulada. Vamos para a questão número 19. João, que não ostenta qualquer problema de saúde e se encontra preso há 1 ano em cumprimento definitivo de pena pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, entrou em contato com seu advogado e esse lhe informou que o órgão público competente nos termos da Lei de Execução Penal foi instado a emitir parecer sobre um potencial indulto que poderia beneficiar o apenado. Neste cenário, considerando o que está na Lei de Execução Penal, a emissão de parecer sobre indulto, excetuado o pedido com base no estado de saúde do preso, é incumbência do, letra A, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, B, Departamento Penitenciário, C, Conselho da Comunidade, D, Conselho Penitenciário. Quem vai emitir aí esse indulto? Fala para nós, fala para nós. Quem vai emitir o parecer sobre esse indulto aí? Vitor Miranda já foi logo na D. Rodrigues foi de D. Stefano foi de D. Recurso do Stefano foi deferido. Anulou a questão, hein? Stefano tá fera. A maioria tá D aí. Cascais foi de D. É o Conselho Penitenciário. Emily também foi de D. Aí sacanagem. Cascais foi de D e falou quase que sai um E. Aí é sacanagem. Vocês estão cismando no E, né? Vamos lá. Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. A petição do indulto acompanhada de documento que instruírem serão entregues ao Conselho Penitenciário para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Então, ó, quem emite o parecer é o Conselho Penitenciário, gabarito letra D. Última questão, questão 20. Questão 20. A questão 20 diz o seguinte: João foi condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crime de furto simples tentado. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade em hospital de rede pública municipal. No curso da execução, o efetivo cumprimento de prestação de serviço à comunidade foi objeto de fiscalização, apurando-se a regularidade da conduta de João. Neste cenário, considerando a lei de execução penal, a fiscalização do cumprimento da prestação de serviço à comunidade compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, letra B, Departamento Penitenciário, letra C, Patronato, letra D, Conselho Penitenciário. Quem fiscaliza isso aí? A maioria está dizendo que é a letra C, prestação de serviço à comunidade. Quem vai fiscalizar se o cara está cumprindo ou não? A maioria está dizendo que é o chamado patronato. Vamos lá, questão número 20. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Beleza? Gabarito possível aí para a gente encerrar essa aula. Gabarito possível é a letra C. Patronato. Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Inclui também ao patronato orientar os condenados a penas restritivas de direito, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, e colaborar na fiscalização dos cumprimentos das condições de suspensão e do livramento condicional. Beleza? Show? Já encerramos aqui, ó, e a palavra de hoje é: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória, beleza? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Continua confiando,
continua preparando aí, continua se preparando, continua se capacitando. E lembre-se que quem vai te entregar a vitória é o Senhor, beleza? Galera, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Sempre um prazer aprender um pouquinho com vocês. Anota! Qual a nota aí de 19? Quem tirou de 20, né? Porque uma foi anulada é ponto para todo mundo. 20 de 20, quem tirou? 19 de 20, quem tirou? 18 de 20, por aí. 19 de 20, Rodrigues. 19 de 20, Stefano. Cadê? Vambora. 19 de 20, Emily. 18 de 20, Cascais. 18 de 20, Arlete. Parabéns, tá, galera? Parabéns. Essa aula vai ficar gravada, depois sobe para o YouTube. E daqui a pouco eu envio o material aí para vocês. 17 de 20, Nascimento, muito bom. Daqui a pouco eu envio o material para vocês. É sempre um prazer compartilhar conhecimento. Suelen, 18 de 20. Muito bom, tá? Um abraço. Tchau, tchau.